Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 26/10/2023. Eu gosto de falar a data porque daqui a 10, 20 anos, esse vídeo sendo assistido, a gente pode correr o risco de ficar pensando, quando foi, né? É igual foto antiga. É importante, se você é um tipo de pessoa que gosta de imprimir fotos ou revelar fotos, é importante colocar uma data atrás, porque às vezes a gente pega nas gavetas fotos antigas, a gente fica, mas quando foi isso? A gente fica até fechando o olhinho para tentar lembrar quando foi tirada aquela foto, qual momento da vida foi tirada aquela foto, e a gente acaba ficando sem essa referência, que é importante, né? Por falar em foto, hoje eu quero apresentar um amigo para vocês, um amigo pessoal meu, um amigo que eu gosto muito, de longa data, que é esse carinha aqui, ó. Tá vendo esse carinha aí? Esse aí é o Nanin. Nanin. Essa foto aqui, eu tinha 10 anos de idade, né? 10 anos de idade quando tiramos essa foto aqui. E nesse mês de outubro, que é o mês mês das crianças, né? Muitas pessoas mudam as fotos de perfil e colocam foto de crianças, fotos quando eram crianças, né? E é interessante isso porque passa um filme na cabeça da gente, né? A gente fica pensando assim, era muito bom nessa época, que a gente acordava um pouco mais tarde, ficava enrolado no cobertor, ficando assistindo desenho animado. Na minha casa não podia assistir muito desenho animado, meu pai falava que estragava a televisão e gastava muita energia. Mas para quem é dessa idade, certamente viveu a mesma situação, né? Para quem tem essa faixa etária minha, né? Então, a gente sempre fica olhando essas fotos antigas, às vezes eu gosto de ficar olhando foto antiga, é muito, muito bom, a gente via a gente mais magrinha, né? Cabelo diferente, às vezes cabelo maior, era mais diferente, o corpo era mais fino, né? A roupa era feia, né? As roupas da década de 80 são bem bizarras, né? Mas o nosso corpo ajudava bastante nessa época, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Eu quero falar sobre outras vidas. E quando eu falo de outras vidas, eu não quero falar de vidas fora dessa vida, fora deste mundo, né? Esse naninho que eu mostrei para você aqui, ó, esse carinha, filosoficamente falando, eu posso ter duas afirmações. Uma, ele não existe mais. Esse cara não existe mais. Essa é uma afirmação filosófica. Uma outra afirmação que pode ser feita é a seguinte: ele existe e está aqui dentro. Eu gosto dessa segunda. O que o Nanin viveu, o que esse rapazinho aqui viveu, não tem mais como viver, já passou. A vida já mudou. Outras coisas aconteceram e essa vida já mudou. Mas o que esse rapazinho aqui era, foi a matéria-prima para eu me tornar aquilo que eu sou hoje, né? E o mesmo acontece com você. Foi a matéria-prima usada pelas experiências, pelas convivências, pelos trabalhos, pelos amores, pelos desamores, pelas alegrias, pelas tristezas. Tudo isso foi moldando a pessoa que você é hoje, né? Foi moldando a pessoa que eu sou hoje, né? E eu quero ler um texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios capítulo 13. Caiu aqui meu instrumento de trabalho. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 11 e 12. Paulo diz assim, ó: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O apóstolo Paulo aqui, falando sobre a excelência do amor, né, no capítulo 13, nesse momento aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente precisa amadurecer. É isso que ele está dizendo. A gente precisa amadurecer. Amadurecer no amor. Porque quando eu era menino, as coisas de menino eram muito importantes para mim. A preocupação que eu tinha quando eu era menino era brincar de carrinho. A preocupação que eu tinha quando eu era menino é se a rodinha do carrinho quebrou, soltou. Essa era a preocupação que eu tinha. Era o mundo que eu tinha ao meu redor. E eu via a vida adulta meio que embaçada. Eu não via a vida adulta com clareza. Eu não sabia o que era pagar um boleto. Eu não sabia as dificuldades que meus pais tiveram para me criar. Eu não sabia como foi difícil para os meus pais criar eu e os meus irmãos, né? Então, assim, a vida adulta era tudo nebuloso, tudo obscuro para mim. Paulo fala assim: agora a gente vê como por um espelho, como um enigma, mas logo veremos tal como é. Ele está falando sobre a vida eterna, ele está falando acerca de Deus, né?
O espelho naquela época ali, diferente dos espelhos de hoje, os espelhos naquela época era um latão polido. Então as pessoas pegavam uma lata de, sei lá, o material específico, me fugiu agora, de cobre, por exemplo, e lustrava bem, ficava bem polido, então dava para você ver o reflexo do seu rosto ali, né? Depois se inventou a possibilidade de se fazer espelho através do vidro, de transformar um vidro comum translúcido em um espelho, né? Onde se joga um líquido lá e tem uma série tem um processo que é feito e vira uma camada e acaba fazendo com que o espelho se torne, o vidro se torne um espelho e possa refletir a nossa imagem, né? Mas, por enquanto, o que se tinha naquela época do Paulo era um latão polido, né? Então, olha bem, as coisas de menino não cabem na vida adulta. Por isso que eu falo que talvez o naninho, esse carinha aqui, não exista mais. A possibilidade não existe mais. Eu, por exemplo, para ir na padaria ali, de bermuda, eu já fico acho meio estranho. Não tem nada a ver, mas eu particularmente acho meio estranho. Na época a gente andava de calça curta, né? Shortinho pequenininho, curto, tranquilo, perna de fora, as pernas fininhas, né? Perna de siriema, como a minha avó falava, correndo para lá e para cá atrás de papagaio, nos carrinhos de rolimã, brincando de pique-esconde, de pique-lata, de pique-pega, pique-bandeira. Você lembra disso tudo? Isso tudo fez parte da sua infância, mas não faz parte do seu presente, né? Fez parte do seu passado. Você vai brincar de pique-lata hoje? Você vai brincar de pique-esconde hoje? Você vai brincar de pique-bandeira hoje? É complicado, né? As coisas hoje as coisas que a gente fazia naquela época não cabem nessa vida mais. Até porque hoje você pode ser preso. Antigamente você chamava sua coleguinha de escola de magricela, né? Olívia Palito. Chamava aquele que é branquelo de macarrão da Santa Casa. Você lembra disso? Alguém te chamava de tição, né? E estava tudo bem, ninguém ficava de mal, ninguém ficava brigado por causa disso, fazia parte do dia a dia. Hoje em dia, se você fizer isso, você vai preso. Se você falar e fizer determinadas coisas, você vai preso, né? Então, a vida infantil não cabe em certa idade mais. Muito embora hoje você tenha um fenômeno chamado adolescência tardia. O que acontece? O mundo tecnológico, ele começa a acontecer, o boom tecnológico, né? Ele começa a acontecer dos anos 2000 para cá. Então, todo mundo começou a ter celular, as câmeras digitais. Antigamente você tinha que tirar uma foto, você tinha um aniversário de 15 anos, aí tirava várias fotos. E aí no filme, né? Aí depois você levava o filme para revelar e ficava torcendo para não queimar nenhuma. Se queimasse tudo, acabou, você não tem registro daquilo mais. É por isso que a nossa geração, de 35 anos para cima, tem poucas fotos antigas, né? Poucas fotos de infância, de adolescência. Porque você tinha que dar sorte. Levava lá na loja da Ingrid, né? Levava lá na Foto Ferreira, na Kika Colorida, um lugar desse assim, e mandava revelar o filme e ficava torcendo para não queimar nenhuma imagem. Aí saísse tudo, graças a Deus, 24 poses, 12 poses, 36 poses, aí você tinha várias fotos que registravam aquele momento. Depois dos anos 2000 para cá, todo mundo começou a ter aquelas maquininhas digital que você tirava a foto e você já via a foto aqui, você queria ver se salvava, se não salvava, já estava aqui tudo registrado. Agora não, agora você já tem um celular. O celular tem tudo aqui. Você já tem aqui, você tira a foto aqui na hora, não sei o que, foto panorâmica, foto não sei o que. Tem celular que faz uma série de coisas. Então hoje você pode registrar tudo, né? Mas então, por que o boom tecnológico acontece de 2000 para cá? Quem é de 2000 para baixo, quem nasceu na década de 70, por exemplo, hoje em dia, com 48 anos de idade, está jogando videogame. Porque não tinha esses videogames hoje com toda a tecnologia, todo realista. Então ficou encantado com esse mundo tecnológico. Né? Esse mundo tecnológico encanta a gente que está na casa dos 50. Você vê pessoas idosas, com mais de 60, 70 anos, brincando no celular. Porque não tinha isso quando era mais jovem, quando era criança, né? Isso não quer dizer infantilidade, quer dizer o encanto com a vida, quer dizer o encanto com o novo, né? Mas tem certas coisas que não são encanto, são infantilidade mesmo, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, deixa as coisas de menino. Eu deixei para trás as coisas de menino. Eu pensava como menino, eu agia como menino, eu enxergava a vida como um menino enxerga, mas agora eu cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino, né? E a mesma coisa acontece com relação ao espelho. O espelho era só um latão polido, mas hoje em dia o espelho já tem uma nitidez maior. Até as câmeras digitais, né, que eu falei aqui, os celulares, né? Você pega uma foto de celular de 2004 e pega uma foto de celular de 2023, você vê que a imagem está muito mais definida, está muito melhor. E assim vai, a gente vai crescendo e vai aprimorando o nosso olhar.
né, vai amadurecendo o nosso olhar. E com relação a Deus é a mesma coisa, o apóstolo Paulo vai falando. À medida que a gente vai caminhando com Deus, o nosso olhar vai modificando, vai melhorando, a gente vai vivendo uma experiência nova com Deus a cada dia. E essas muitas experiências vividas com Deus, essas muitas vidas que vivemos ao longo da nossa história, vai fazendo a gente crescer, né? Então tem pessoas que a gente vê que tem 40 anos de idade, mas parece que tem 80. Não por causa da fisionomia, mas por causa da quantidade de histórias, de experiências que viveu. Mudou muito, viajou muito, morou em várias cidades, trabalhou em vários lugares, teve vários amores, teve muita coisa, leu muitos livros, viveu muitas vidas numa vida só, né? E na vida cristã também a gente tem que ser um colecionador de experiências, porque vai fazendo a gente crescer no sentido de percepção do mundo espiritual, no sentido de percepção de Deus, né? Isso é saudável. O apóstolo Paulo fala, a gente tem que amadurecer nesse sentido, né? Dia a dia Deus vai se revelando, né? E vai nos mostrando cada vez coisas novas, cada vez mais coisas diferentes que vão alterando a nossa natureza espiritual e vai nos fazendo ficar cada vez mais preparado para este encontro que é inevitável. Entende por que a gente tem que crescer espiritualmente? Porque é uma preparação para um encontro que é inevitável. A gente, a cada dia que vai passando, vai alterando, vai mudando, vai crescendo, vai recebendo novas revelações e vai conhecendo cada vez mais daquele que um dia nos criou por seu amor, pela sua graça, né? E decidiu nos salvar, né? E isso o apóstolo Paulo fala aqui, ó, vai acabar só no céu, né? Ele fala no final do versículo 12, né? Então conhecerei como também sou conhecido. Então o conhecerei. Então estarei face a face com ele, face a face com as realidades espirituais, que agora a gente não consegue ver, não consegue perceber, mas elas vão se manifestando todo dia vai se manifestando. O que você está fazendo agora, por exemplo, é uma manifestação de uma vida espiritual, de uma realidade espiritual, né? Que está ativando a sua espiritualidade, está fazendo você enxergar diferente, está fazendo você crescer um pouco mais no sentido de observar a vida tal como ela é, né? Porque a gente não percebe ou a gente não sabe exatamente como a vida é, a gente só sabe das coisas que acontecem, mas a gente não sabe que essas coisas que acontecem são coisas que vão produzindo aquilo que eu vou ser lá na frente. Entende? Parece filosófica essa fala, né? Mas Paulo fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, Oséias já falava sobre isso, por isso que ele fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todo dia uma experiência nova, todo dia uma oração, e na oração que você fez hoje, ela é diferente da oração de ontem. Deus se revelou um pouco mais hoje. A oração que você vai fazer daqui a pouco vai ser diferente da oração que você fez de manhã. E assim a gente vai crescendo e vai multiplicando o conhecimento dessa grandeza de Deus, que vai se revelando todo dia e vai nos moldando, nos mudando todo dia. Que assim seja, né, na nossa vida. Que a gente possa aproveitar, deixando as coisas de meninas, meninices da vida cristã e avançando para coisas mais profundas, né? Soltando os embaraços da vida cristã e avançando para coisas mais profundas, porque foram para coisas mais profundas que Deus nos chamou. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Renata, minha esposa, Zé Antônio, todo mundo que possa estar aí no Instagram, no YouTube, Deus abençoe.